Vamos continuar a nossa sessão da tarde. Agora vamos ouvir o engenheiro Francisco Sanches, que vai apresentar uma comunicação intitulada O Sistema Elétrico Nacional, dos primórdios da eletrificação aos dias de hoje. O engenheiro Francisco Sanches é licenciado em Engenharia Eletrotécnica pelo IST, é atualmente o presidente da Fundação EDP e foi anteriormente presidente da Elecpor, Associação Portuguesa das Empresas do Setor Elétrico, e presidente do Conselho de Administração da EDP, Eletricidade de Portugal, agora Energias de Portugal. Tem a palavra o Sr. Engenheiro Francisco Sanches. Muito obrigado, boa tarde. Em primeiro lugar, começar por agradecer o convite que me fizeram, agradecer ao técnico, agradecer à comissão organizadora destas jornadas, professor. Enfim, não sei se agradecer, se o contrário de agradecer, que não sei exatamente o que é, o professor Susana Paiva, que acho que foi a pessoa que sugeriu que eu aqui viesse, mas dizer também que é com imenso prazer que aqui estou, por variedíssimas razões. Enfim, fui aluno desta casa, também fui assistente durante uma vaga passagem por esta casa, fiz depois toda a minha carreira no setor energético, sobretudo elétrico, e sou hoje membro do Conselho de Escola, que é um prazer pessoal muito grande. Trago o emblema do técnico, para que os vossos colegas, representantes dos alunos no Conselho de Escola, tiveram a amabilidade de nos oferecer e que eu tenho muito gosto em usar. Acho que, em particular, no centenário do técnico, eu achei que fazia sentido prestar uma homenagem ainda que ligeira, à minha escala, àquilo que foram talvez os mestres que marcaram a minha geração, o meu curso. O meu curso é 59-65, eu sou da época em que o curso tinha 6 anos, o que lhe diz alguma coisa em relação à minha idade. O professor Almeida Alves foi diretor do técnico durante esta época, um homem de uma imensa categoria pessoal, que foi algo maltratado, infelizmente. O professor Ferreira Moncada, enorme dificuldade em encontrar uma fotografia do professor Ferreira Moncada. Isto é uma fotografia de um grupo enorme, que estava com uma cabeça muito pequenina, que teve que ser ele já tinha aqui uma idade muito avançada, que era o professor de eletrotecnia teórica, o primeiro grande mestre da eletrotecnia. Nós começávamos no 4º ano. O professor Abreu Faro, o homem das telecomunicações, que era exatamente assim como aqui está, exuberante. E o professor Ferreira Dias, que era professor de aplicações de eletricidade, que era, digamos, enfim, eu o citarei hoje certamente mais do que uma vez, é o grande homem da eletrificação nacional, é o grande homem do início daquilo que viria a ser o sistema elétrico nacional. Só por brincadeira, naquela época fazia-se uma viagem muito interessante às barragens. E se calhar a minha apresentação está inspirada nisso. Aqui, eu estive há bocado com ele, mas se olharem, aqui está o professor Lança, que esteve há bocado cá, aqui está o professor Lemos Esteves, aqui está o professor Carlos Salema, e aqui estou eu, embora não pareça. Era uma viagem que se fazia todos os anos no 5º ano, visitávamos as barragens da época, era um magnífico momento até de confraternização com o professor Ferreira Dias, que está aqui ao meio. E o baile de finalistas, aqui com o professor Abreu Faro. E eu também sou este que está aqui. E dizíamos um pouco na brincadeira que naquela época que as duas grandes cadeiras era a excursão e o baile. Não sei se ainda continua a ter a excursão e o baile, mas que é verdade, é. Ora bem, e agora, do que é que eu vim a falar? Em primeiro lugar, e disse há bocado aqui ao professor, para que esta apresentação é um bocado de sopa de pedra. Para já, correndo um risco enorme, um tipo meu amigo que diz para que depois dos 60 anos não se fazem PowerPoints. Portanto, corri aqui uma infração enorme. Sopa de pedra, porque achei que ia falar disto e disto e disto, e depois juntei isto e isto e isto, aquilo, e fotografias, as fotografias é que eu digo que estão na viagem, e portanto eu queria falar disto tudo, logo verei se consigo, já pedi aqui que me avisasse para tentar guiar um pouco o meu tempo. Como é que foi então o processo da eletrificação do território em Portugal? É um processo, é um longo processo, e a seguir já dou umas datas. Eu diria que há primeiro uma fase do pioneirismo, que é aquela fase, hoje chamaríamos de demonstração, não é? Em que aparecem as pessoas com ideias de ter uns geradores
para alimentar umas moagens ou para alimentar umas fiações, umas máquinas a vapor, substituídas depois por motores elétricos, uns geradores muito incipientes, alguns aproveitamentos de pequenas quedas de água. Segue-se a fase do progresso, que eu chamei do progresso, que é talvez um bocadinho do modernismo, não é? Em que era moderna, a eletricidade era uma coisa moderna, tão moderna como quando a gente olha para uns cartazes desta época, e o que era um grande exemplo de industrialização era uma fábrica com uma chaminé a deitar fumo muito preto, que hoje teria que ser substituída por uma eólica no girassol. Não é? E este caracteriza bem a fase do progresso. Depois eu diria a fase da industrialização, que talvez na minha cabeça possa começar com o professor Ferreira Dias, que é realmente a grande marca de viragem, já falarei. A fase do fomento, que era, digamos, uma terminologia própria da época, havia os chamados planos de fomento, planos de 5 em 5 anos, que determinavam o que se ia fazer nos 5 anos seguintes. É aqui que começam os grandes programas de eletrificação. A consolidação, que é quando isto já começa a assumir uma situação de, digamos, de razoável eletrificação, pelo menos dos núcleos centrais. E depois aqui eu vou evitar falar da EDP, dessas coisas a quem andei ligado, e vou falar do sistema elétrico nacional como algo que é independente da estrutura empresarial em que está suportada em cada momento. Mas isto, apesar de tudo, aqui faz sentido falar um bocadinho. Quando se criou a EDP, em 1976, a EDP teve 3 grandes objetivos. Concluir a eletrificação, concluir a cobertura do território, que é esta fase, melhorar a qualidade do serviço, porque obviamente a primeira fase era eletrificar e depois a qualidade do serviço, enfim, era o que era. E o terceiro grande objetivo era ter uma tarifa única em Portugal. Portugal tinha tarifas muito diferentes de norte a sul, as tarifas mais caras no sul, não havia, como veremos daqui a bocadinho, grandes possibilidades de ter fontes de abastecimento de energia, e muito mais barata no norte. Depois, já tempos mais modernos, aquilo que podíamos chamar a fase da sustentabilidade ambiental, que há pouco já foi algo referida, é no fundo a fase em que começamos a dar grande relevo a 2 outros aspectos. O aspecto ambiental no sentido, digamos, do ambiente paisagístico, que é todas as dificuldades com a construção de infraestruturas, designadamente linhas aéreas, e a fase depois do CO2, com, digamos, as consequentes atuações para mitigar ou minimizar essa dificuldade. E, finalmente, aquilo que eu poderia chamar, se calhar, a fase em que estamos hoje, a fase da tecnologia. Todas elas foram fases da tecnologia, como é evidente, mas eu estou a dizer agora da tecnologia, da informação, da refinação da tecnologia, daquilo que já há pouco foi falado, das smart grids, das coisas deste tipo. Se olharmos um bocadinho para datas, em 1900 havia 5 concelhos eletrificados, e a definição de concelho eletrificado era que houvesse um consumidor com energia elétrica nesse concelho. Como estive a ver isto há poucos dias, ainda sei de cor os 5, era Lisboa, Porto, Vila Real, Guarda e agora foi e Braga. E depois é preciso chegar a 1949 para estarem concluídos é um consumidor em cada concelho, a eletrificação dos 273 municípios. Se descermos a uma escala mais pequenina, freguesias rurais, porque as freguesias urbanas, no fundo, são as freguesias da cidade, as freguesias de Lisboa terão sido, obviamente, concluídas muito mais cedo. Em 70, das 3.266, só havia 2.744, e é preciso chegarmos a 1984 para que haja um consumidor em todas as freguesias de Portugal. Depois, nesta fase, já praticamente, depois se passou a fase de populações com mais de 50 habitantes, mais de 25, e pronto, há uma fase aqui nos anos 80 em que podemos dar por concluído. Também pode ter interesse ver o que foi a evolução do consumo de energia. O primeiro dado que eu consegui é de 1927. Em 1927 o consumo total do país era 159 gigawatt-hora. E hoje é cerca de 50 mil. Portanto, a progressão é esta. Não vale a pena martirizarmos aqui com os pontos da direita. Pronto. A vida é o que é e algumas perturbações conhecidas de todos têm aqui reflexo. Se olharmos para a captação, se calhar ainda é mais curioso, porque são números à nossa escala. Não é? Em 1927,
cada habitante consumia em média 26 kWh por ano. E hoje andaremos à roda das 4.500 kWh por habitante. E se calhar também pode ter piada olhar um bocadinho, está aqui também, há bocado o professor Susana Paiva suscitou este problema, que há noutros sítios também bons engenheiros. Há sempre uma grande dúvida qual foi a primeira instalação em Portugal. Parece que foi em Cascais, no aniversário do príncipe herdeiro, Luís Filipe, mas essa é uma experiência mesmo de demonstração, não tem seguimento. Depois ela parece que os candeeiros, que eram 6, andaram por algumas zonas do país. A primeira rede que é apontada é na Avenida da Liberdade, mais ou menos na mesma época aparece uma na Avenida dos Aliados, mas, portanto, 38 candeeiros com lâmpadas de arco de 2.000 velas, que é uma tecnologia que para muitos de vós não diz nada, mas para mim ainda diz alguma coisa. Com equipamentos da época, máquinas de corrente contínua, o quadro de baixa tensão da época, as pequenas barragens, o início delas, a Senhora do Desterro, na Serra da Estrela, que é de 1909, isto aqui, a fotografia da esquerda, já é uma segunda fase da ampliação da barragem. Pontos Gais também, como se vê ali pela encosta abaixo, o tubo de carga e uma restituição para um cursozinho de água muito pequeno. A Central Tejo, enfim, aqui em termos pessoais, até há bocado foi dito que eu era presidente da Fundação EDP, já fui, mas já acabei o meu mandato, já agora. Esta é uma fotografia, no fundo, da central que até 1951 alimentou Lisboa. Teve no máximo 64 megawatts. Estou a dizer no máximo porque estes dois corpos, era a chamada baixa pressão e alta pressão, os grupos foram feitos, desclassificados, aumentados por outros maiores. O máximo que ela teve foi 64 megawatts. É de 1919, logo a seguir à guerra. Este era o magnífico quadro de comando e esta era a magnífica forma como se descarregava o carvão. Quando a gente hoje vai a Sines, vê um transportador, não é? Mas era assim, de um barco ainda se vê que há uma fragata ao lado, de um barco com uma fragata, ali com uns paus de carga complicados. Pá. Eu não sei como é que está a imagem aí, enfim, não é má, apesar de tudo. E depois, com cestos à cabeça. E outra cena que apareceu muito nos jornais, não é do meu tempo, mas li alguma coisa sobre isto, que era o caminhão gigante. O caminhão gigante transportou as peças, em particular o rotor, para o Castelo de Bode, e como se vê na fotografia da esquerda, deixa eu ver se isto funciona, aqui, portanto isto aqui não sei o que era, talvez uma ponte de caminho de ferro, tiveram que ser alteadas pontes, estão aqui umas chulipas de caminho de ferro para fazer subir a ponte, e isto é em Coimbra, ter que garantir que a ponte aguentava o peso do caminhão, que não é uma situação inédita hoje. Enfim, já agora passa a publicidade, para eu trabalho agora, estou ligado à EFASEC, transportar hoje um grande transformador também é um bocado um bicho de 7 cabeças. Bom, e se calhar como marco, Lei da Eletrificação Nacional, Lei 2002, da origem do professor Ferreira Dias, com o decreto 43.335, que aqui está, enfim, este documento começa a ser qualquer dia uma peça de museu também em si, em que são definidos a forma como nos próximos anos se vai desenvolver a rede elétrica. E eu marcaria aqui a separação. Daqui para a frente é a industrialização, é a personalização, é o que chamemos o que quisermos. Bom, há bocado esta minha intervenção fatalmente sobrepõe-se em algumas áreas ao que o João Ricardo falou, mas eu procurá-la fazer num sobrevoo a maior distância e, portanto, digamos, os pormenores não se veem tão bem, mas naturalmente algumas coisas poderão estar repetidas. Só para situar, energia elétrica, produção em cada momento igual ao consumo, nada a fazer, apenas armazenável de forma indireta, ou forma química em baterias, ou forma de água colocada mais alta, etc. E também uma restrição que não é menos importante, necessidade da existência de uma rede física de ligação entre o sítio onde se produz e o sítio onde se consome. Também de uma forma simplificada, portanto, centrais, sejam elas quais forem, já veremos muitas. Tensão mais elevada para uma rede muito alta tensão, que é a rede hoje da REN. Uma subestação muito alta tensão, e passando para a rede de 60 kV, que já é da distribuição, que por sua vez, com uma subestação alta-média, passando à rede média tensão, que anda aqui por todos os sítios, e depois um posto de transformação, média tensão, baixa tensão, que alimenta os consumidores e a rede de baixa tensão.
Portanto, é disto que, em termos físicos, vamos falar. Quando estou a dizer em termos físicos, apenas farei algum ou outro comentário de natureza mais política, apenas para enquadrar situações também mais ou menos pitorescas. Produção. Dividir-se, se calhar, em duas partes. Tecnologias convencionais, a hídrica, o petróleo, o carvão e o gás natural. Também passarei mais em pormenor, mas, portanto, a hídrica, duas coisas. Albufeiras, no fundo, centrais de Albufeira, o que é um rio onde é possível, digamos, meter um obstáculo e criar, digamos, uma elevação de água que permita estabelecer um desnível suficientemente elevado para produzir energia. A segunda fotografia, portanto, fios de água, situação em que o desnível é baixo, isto é o Rio Douro, é o Carrapateiro, em que se interpõe, obviamente, também um mesmo obstáculo, mas que a diferença, enquanto aqui a queda de água poderão ser da ordem dos 100 e tal metros, aqui estamos a falar da dezena de metros, 30 metros, qualquer coisa assim do género. Portanto, podemos dizer, a água vem, a água vai, a água que está aqui não pode ficar armazenada muito tempo, porque senão transborda e não há espaço para ter uma grande albufeira. Coloquei isto aqui como exemplo de bombagem, isto é Venda Nova 2, portanto são grupos reversíveis, grupos que permitem, como há bocado foi referido, poder bombar a água de baixo para cima. Já veremos para quê. Uma central térmica de fuel, nítida, que tem com os seus depósitos de combustível, é Setúbal. Sines, que é a primeira térmica a carvão, não se vê muito bem, mas isto aqui é o parque de carvão, é um parque enorme por aí fora. E depois gás natural, esta é a central do Ribatejo, como tive responsabilidades nelas, foi esta que escolhi, que é uma central de ciclo combinado à beira do Tejo. E as novas tecnologias renováveis, eólica, fotovoltaica, a solar térmica, as ondas, as marés, a biomassa e a geotérmica. Também olhando um bocadinho para fotografias que dá jeito, eólica em terra e offshore, fotovoltaica, enfim, mais em telhados ou mais ao nível do chão, em superfícies maiores. Eu pus esta fotografia, que não é coisíssima nenhuma, para dizer, há N tecnologias sobre as ondas. Estamos realmente numa fase ainda incipiente. A primeira que as pessoas já se esquecem e que foi também iniciada aqui por um professor do técnico, o professor António Falcão, é uma que está nos Açores, na Ilha do Pico. É interessantíssimo, é coluna de ar, a onda vem, comprime o ar faz acionar um êmbolo que produz energia. Graves problemas, porque as tempestades dão cabo dela no instante e ela funciona há muito pouco tempo. Aquela serpente que foi há bocado falada, é esta que teve um ensaio que está realmente agora fora de serviço. E depois aqui dois outros tipos. A biomassa, isto é a central de Mortágua, depois falarei nela, mas portanto queima de resíduos da floresta. E esta é uma geotérmica de São Miguel, que faz com que São Miguel consiga hoje um grau, digamos, de independência renovável muito grande, fundamentalmente à custa desta. E agora podia ser interessante saber como é que isto foi acontecendo em Portugal, como é que estas tecnologias foram evoluindo. Naturalmente que elas não aparecem por décadas, mas na minha cabeça arrumei-as para poder falar delas mais facilmente. 50 e 60, as décadas da hidroeletricidade, aquilo que estava na cabeça do professor Ferreira Dias. Depois a década do fuel, do carvão, do gás natural e das renováveis, que é onde estamos hoje. Vamos olhar um bocadinho para este gráfico. Este gráfico é daqueles que eu se calhar ficava aqui a falar os 45 minutos e contava tudo à roda deste gráfico. Não o vou fazer, porque tenho muitas coisas assim. Mas acho que é um gráfico, vê-se bem, vê-se suficiente. Vamos começar onde isto aqui assim podemos dizer que é o pioneirismo. Esta componente até aqui, também está aqui metida, enfim, a central Tejo, que já tem uma parte importante, mas podemos chamar que é a componente histórica, mesmo em termos de gráfico, ela não tem relevância. Em 1951 entra em serviço a barragem da central do Castelo de Bode, que começa aqui, 1951. E como vêem, é o azul. Como vêem, cresce, até aqui aos anos 70, e depois construíram-se mais algumas, já falarei. Mas, portanto, aparece neste diagrama,
Os picos para baixo da componente seguinte, que já vamos ver, que é o fuel, portanto, isto corresponde, um pico para cima é um bom ano hídrico, estes são bons anos hídricos, portanto, anos hidrologicamente bons. Os picos destes para baixo são, no fundo, anos hidrologicamente maus, uma vez que a capacidade instalada foi sempre crescente, ou é constante de um ano para o outro, ou é maior. Ainda não se desclassificou nada hídrico. E, numa certa altura, que eu julgo que é a roda dos 60 e tal, depois tenho as datas por aí, começa a aparecer a necessidade de que, no fundo, as hídricas não conseguem abastecer o consumo todo e, sobretudo, pela sua característica de renováveis, há anos em que chove, há anos em que não chove, e, portanto, é preciso prever qualquer coisa que dê apoio. Esse qualquer coisa, e também aparece muito curiosamente descrito num plano de fomento, é a central da Tapada do Outeiro, que é uma central que aproveitava da bacia carbonífera do Douro, Minas do Pejão, Minas de São Pedro da Cova, uns carvões de muito má qualidade que havia em Portugal. Mas é curioso, se a gente olhar para isto, para esta época, e olhar para isto com terminologias de hoje, nesta época isto era tudo renovável, e o que não era renovável era recurso, passa o pleonasmo, a recursos endógenos. Portanto, nós tivemos aqui uma magnífica época em que os engenheiros portugueses conseguiram magnificamente resolver este problema, e em termos terminológicos é engraçado. Eu acho que é bom, também se calhar para a nossa própria humildade, pensar que há 50 anos havia pessoas que pensavam bem. Às vezes temos tendência a pensar que isso não é assim. Isto aqui permitia falar de imensas coisas, mas uma delas que não resisto é o problema das tarifas. Nós tínhamos água para dar e vender. E a verdade é que o consumo era baixo, como vimos por aqueles gráficos. Então era preciso fazer qualquer coisa pelo fomento do consumo. E a decisão que se tomou foi criar um sistema tarifário, que hoje é uma heresia, que era tanto mais barato quanto mais energia se consumisse. Portanto, era um sistema por escalões. Primeiro escalão, 2 escudos, na cidade de Lisboa. Segundo escalão, 1 escudo e 30. Terceiro escalão, 50 centavos. Isto estava muito bem construído. E o professor Ferreira Dias estava para aí 2 ou 3 aulas sobre isto. Eu vou falar 30 segundos. O primeiro escalão é aquilo em que a energia elétrica não tem concorrência. E onde é que não tem concorrência? Na iluminação. E então a tarifa era baseada no número de quartos que a casa tinha e era o mais caro que pudesse ser, 2 escudos. Depois, a seguir, segundo escalão, utilizações da energia elétrica que pode ter alguma, é preciso fomentar e pode ter alguns substitutos. O início das máquinas de lavar, bom, quem não tivesse máquina de lavar, lavava a roupa à mão, tradicionalmente, máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, ferro elétrico, havia sucedâneos, e portanto aí uma tarifa intermédia, 1 escudo e 30. E depois o aquecimento. O aquecimento havia, ou não se aquecia, ou havia imensos sucedâneos, não é? Desde a lenha até aos chamados briquetes, amaciar ao petróleo, ao coque, havia imensas coisas, e portanto 50 centavos. Foi bom enquanto durou, não é? Foi bom enquanto tivemos esta situação de energia hídrica, mas, e só a seguir à primeira crise petrolífera, 73, 74, é que isto é realmente grave, até lá é magnífico. Vou andar mais depressa, porque senão não digo tudo o que quero. Alguns aqui em 1960, em qualquer coisa, 5 ou coisa assim do género, aparece a necessidade de o hídrico começa a não ser suficiente, designadamente por causa das pontas do diagrama, de que também já falaremos, e decide-se passar para um novo tipo de combustível, que é o fuel. O fuel era o combustível, enfim, que estava em grande nesta época, estamos a seguir à guerra. E aparece a central do carregado, que é esta parte cheia a vermelho. A central do carregado, que começa por 2 grupos, depois mais 2, depois mais 2, e numa certa altura aparece a central de Setúbal, que deve ser alguns por aqui, como segunda central a fogo. Eu depois já farei um comentário sobre esta segunda central a fogo. Uns anos mais tarde, estamos aqui em 80 e picos, aparece o carvão, com a central de Sines, que quando aparece depois o pego, passa a ter aqui assim, nos anos 90, uma importância fantástica em termos de percentagem na totalidade da energia,
e depois vai começando a perder também importância. E agora que já falei nisto, vou voltar aqui um bocadinho atrás. Eventualmente o carvão, porquê é que aparece o carvão? O carvão aparece por diversificação de fontes de combustíveis. Porque o petróleo, ainda por cima, como sabem, é abundante em zonas politicamente instáveis. Portanto, era bom ter um novo combustível. Passa-se para o carvão. Eu quase que diria que o carvão podia ter começado um bocadinho mais cedo. Em muitos outros países começou mais cedo. Simplesmente isto está aqui numa época complicada. É a época próxima do 25 de Abril. Por um lado, antes do 25 de Abril, houve a crise do petróleo e por outro, o primeiro choque e o segundo choque. E depois há também um problema de finanças internas do país que leva a atrasar esta realização. A central, a carvão, era, em termos unitários, mais cara. Ninguém tinha experiência em carvão e resolveu-se fazer uma segunda central a fogo. Resolveu o problema, mas talvez aqui pudéssemos ter começado com o carvão um bocadinho mais cedo. Depois, no fim do ciclo, isto torna a ter implicações. Já lá voltamos. Nos anos 90 aparece o gás natural, e o gás natural aparece também como diversificação. Já temos duas fontes térmicas, vamos ter uma terceira, e aparecem os primeiros problemas ambientais. E então o gás natural, em relação ao carvão, tem a grande vantagem, como também daqui a um bocadinho falarei, de ser menos emissor de CO2. E, portanto, passamos a ter a vantagem de substituir uma tecnologia existente por uma nova tecnologia que tem algumas vantagens e que, além disso, diversifica as origens e os países fornecedores. Gás natural que começa por ter uma ligação à Argélia com um gasoduto que atravessa o Mediterrâneo e depois vem de Espanha para Portugal, e que também, numa ação de diversificação, já admito que nos anos 2000, não tenho exatamente a certeza, mas nos anos 2000, aparece o terminal de Sines, em que passamos a ter recurso ao mesmo tipo de gás, mas diversificado, não só não abastecido por pipeline, mas podendo ter origens diferentes. Entretanto, algures para aqui, nos anos 80, mais um apontamento de pé pequeno. Politicamente havia realmente, eu não estou a dizer que havia um monopólio, mas havia uma concentração muito grande na EDP e, portanto, aparecem as primeiras legislações no sentido de permitir a existência de outros produtores. Esses outros produtores são os pequenos produtores hídricos e são a cogeração. Os pequenos produtores hídricos são uns azuis que estão estes por aqui, e a cogeração é este, não sei que cor é esta, roxo. Cogeração que é digamos, portanto, uma forma de produção de energia que é produção combinada de energia elétrica e de vapor e que tem a grande vantagem em relação à produção de energia elétrica simples de ter rendimentos muito mais elevados. E, portanto, ele ocupa crescentemente uma importância maior e, como veem, aqui ocupa no diagrama atual um valor muito significativo. Devo dizer que neste caminho, que parece que é um grande crescimento, há aqui umas flutuações estatísticas que para o caso são relevantes. É que durante muito tempo a cogeração era a venda à rede dos excedentes de produção. E a partir de uma certa altura passou a ser a venda de toda a energia produzida e comprar de volta a energia que se precisasse para consumir. Portanto, as estatísticas influem um pouco nisto. E depois, no final dos anos 90, começam a aparecer as eólicas, que é este amarelo. As outras renováveis não têm ainda expressão que apareça no diagrama. Eólicas que hoje atingem já este valor. Diz-se aqui, em 2010, assistiu-se à entrada da tecnologia eólica no top 3 das produções, com 17% de representatividade no total. Como 2010 foi um ano único, úmido, agora estou a falar da ponta, a hídrica tem 38% em segundo lugar, em primeiro, a hídrica é a primeira, a eólica é a terceira, os ciclos combinados a segunda, e o carvão, pela primeira vez, que tinha aqui este peso importantíssimo, já não faz parte dos 3 primeiros. É mesmo já o quinto, a seguir à cogeração, que faz 14%. Portanto, é este o panorama da forma como evoluímos
até hoje. Já usei meia hora. Pá. Então, bom, valores, este aqui é repetir valores, os valores numéricos, não importa talvez muito. E agora, se calhar, isto é que era a viagem das barragens. Central Tejo, que perde importância em 51 com o Castelo de Bode. Duas centrais, uma para alimentar Lisboa, Castelo de Bode, outra para alimentar o Porto, Venda Nova. Eu aqui gostava de referir uma coisa. A previsão das pessoas da época, isto é de 1951, e existe um documento interessantíssimo que diz: pode ser que qualquer dia seja preciso usar a água do Castelo de Bode para alimentar Lisboa. E então o melhor é fazer já uma tomada de água. E a tomada de água do Castelo de Bode foi feita em 51 e só foi usada nos anos 90, ou coisa assim no género. Venda Nova, mais tarde a Cascata do Douro. A Cascata do Douro é interessantíssima e tem um aspecto. Se não se tivesse feito a Cascata do Douro, o Douro não era navegável. Portanto, há muitas coisas para as quais o setor elétrico tem contribuído que as pessoas se esquecem. A Cascata do Douro, com 3 centrais, Miranda, Picote e Bem-Posta, aqui no Douro Internacional, e depois com as outras já no Douro Nacional. Picote é a primeira de cima, Bem-Posta é parecida, não vou falar delas. As de fio d'água, apenas para referir a navegabilidade do Douro, vê-se aqui um barquinho, não é? Hoje o Douro é muito navegável, praticamente até Barca d'Água. Fui lá há pouco tempo. Carrapatelo, novamente com descarregadores. Saltareio. Esta é a tal velhinha tapada do Outeiro, que é a carvão, os tais carvões pobres, que está aqui uma fotografia mais recente, e onde se vêem lá atrás 3 chaminés, que é a chamada tapada do Outeiro nova, a gás natural. É curioso como se tem continuado a utilizar os sítios para fazer as segundas centrais. Carregado fuel. Sines, Setúbal, fuel, Sines, carvão. Alto de Mira, vou só referi-la porque há bocado o João Ricardo falou. Alto de Mira foi uma central que foi construída para fazer pontas, passa a expressão. Portanto, central que funcionava 100, 200 horas por ano e que muito útil foi em 76, em que houve racionamento dos consumos. Hoje a lógica de mercado inviabilizou um bocadinho a existência de centrais deste tipo. A Guieira, que ajudou fortemente à regularização do Mondego. Pego, que é a segunda a carvão, ao lado da qual já está construída hoje uma a gás natural. Tapada do Outeiro, de gás natural. Ribatejo, de gás natural. Lares, de gás natural. Alto Lindoso é uma das últimas grandes hídricas até este programa atual, porque depois Foscoa criou aqui uma perturbação, digamos, complicada. Alto Lindoso só refiro um aspecto que é um aspecto fundamental para quem alguma vez teve que viver no sistema elétrico nacional. 2 grupos de 315 megawatts. Ou seja, é uma unidade que pode pôr 315 megawatts na rede em qualquer coisa como 90 segundos, que é uma coisa impressionante. Quando a gente fala de uma central térmica, primeiro que ela aqueça, se estiver parada, pode ir um dia. Um grupo de Alto Lindoso coloca 300 megawatts na rede em minuto e meio. É evidente que se percebe que eu sou um fã das hídricas, não é? Alqueva, que também tem uma importância grande, não só sob o ponto de vista da produção de energia, mas para a preparação do plano de rega do Alentejo. Sem a Alqueva nunca seria sido possível fazer o plano de rega do Alentejo. Mortágua, aproveitamento dos resíduos da floresta, e uma instalação de cogeração só por amostra. Naturalmente que no século XXI começam a aparecer em força os parques eólicos. Tenho aqui o exemplo de um grande, os Candeeiros, que estão 111 megawatts, que já é bastante razoável. E aqui tenho uma ligeira tolerância. Se a gente quisesse falar em planeamento de centros produtores, podíamos dizer que os centros produtores levam muito tempo. E, portanto, nos próximos 10 anos, o que hoje está pensado é o que vai aparecer nos próximos 10 anos. É muito difícil fazer muito diferente. E podíamos olhar, por exemplo, para tempos de construção. Carvão é difícil de fazer em menos de 6 anos. Fuel 6, o fuel já desapareceu. Uma hídrica, se não estiver pensada, é escusado, quer dizer, menos, enfim, se calhar algumas levaram mais que este tempo.
Uma nuclear, que há bocado também se falou, menos que 10 anos não é tempo. As duas, eólica e ciclos combinados, poderão estar nesta ordem, dos 3 a 5 anos, dos 3 a 4 anos, o que é uma razão adicional para ultimamente só se fazerem eólicas e gás natural. É que não queremos, digamos, responsabilizar-nos por projetos de tão longo prazo e conseguimos mais facilmente geri-los desta forma. Vou saltar e só referir-me à utilização da potência, porque é importante para o que vou dizer a seguir. O que é a utilização da potência? No fundo, é o número de horas que é preciso um grupo trabalhar para fornecer a energia, trabalhar à plena potência para fornecer, digamos, a energia toda que poderia fazer. E, portanto, é o quociente entre a energia produzida e a potência instalada. Uma nuclear funciona à parte de problemas digamos, de uma paragem anual da ordem das 8.000 horas por ano. O ano tem 8.760. As carvão, fuel, ciclos combinados também funcionam, têm sempre um mês, 15 dias, 3 semanas de paragem, mas funcionam praticamente 11 meses, digamos. A biomassa tem mais problemas de manutenção, um bocadinho menos. A hídrica dificilmente faz mais de 4.000 horas. 4.000 horas é, no fundo, a água que se armazena e que depois não se consegue ter água para mais do que isto. A eólica, 2.400 horas é um bom número e depois as outras são mais baixas. Aconteceu um percalço qualquer. Pá. Se calhar foi a bateria do... Bom, isto agora em termos de desconto de tempo, não é? Desconto de tempo para... Mas ele está ligado, não está? Não, mas está, não está bem identificado. Não sei o que é que está aqui à esquerda, pá, mas deve poder ser possível fechar, não é? Portanto, estava no final das utilizações. É um pouco importante para o que queria falar a seguir. Vou passar e passar para este. Vejamos o que é que aconteceu este último ano, 2010, o que é que aconteceu. A hídrica fez 3.000 horas, 3.300. É um número normal. Foi um ano bom de hidroeletricidade. O carvão fez 3.700, o que não é um número bom. Quer dizer, o carvão funcionou muito menos do que poderia funcionar, o que é natural pela existência das eólicas. O ciclo combinado, 3.000, não chega a 3.000, também não, também ficou, portanto, potência disponível. O fuel está em desclassificação, portanto, 26 horas é um número sem significado. A eólica, 2.400, que é um número bastante bom, o ano não foi mau, foi bom até. E o resto da PRE, produção em regime especial, 4.000, que é fundamentalmente a cogeração. Rede Nacional de Transporte, não me vou deter nisto, tem 3 tensões, era interessante falar para a história, não interessa, mas podemos ver aqui rapidamente Castelo de Bode, Lisboa, isto é o ano 51, a 150 kV, Vila Nova, Porto, a 150 kV, e uma interligação Lisboa-Porto. 50 anos depois, muitas linhas no litoral, como é normal, o país é muito assimétrico. Aqui uma linha que é a primeira linha a 220, que é para trazer a energia do Douro Internacional para Pereiros, que é ali perto de Coimbra. Centrais hídricas a norte, centrais térmicas mais a sul. As interligações, o João Ricardo já falou, vou passar. O que é uma rede de transporte? Redes e subestações. Portanto, subestações, uma grande subestação no norte, Vermoim, em que vemos aqui o posto de seccionamento de 220 kV, aqui o de 150 e aqui o de 60, quase com 1.000 MW de potência instalada. Linhas de vários tipos, linhas com cegonhas também. Um grande transformador da EFASEC, este transformador é transportado partido em 3 bocadinhos. O que era um quadro sinótico da época, depois já veremos algumas comparações, e a Rede Nacional de Transporte, no fundo, são 60 subestações, 30.000 MVAs, 8.000 km de linha e uma conta anual de 9.400 MW. A distribuição
distribuição é caracterizada, no fundo, por variedade de tensões, grande número de instalações e depois com um problema de controle mais complicado. Muitas tensões, desde a corrente contínua, na média tensão, 3, 6, 10, 15, 30, o 3 já não existe, o 6 quase já não existe, praticamente é tudo 10, 15, 30, e praticamente é tudo 60. O 130 é aqui uma tensão histórica no norte, com pouca relevância. E a mesma coisa são, no fundo, redes, que também têm umas cegonhas, subestações, subestação de Albufeira, com 2 transformadores, hoje um posto de seccionamento a 60 kV isolado a gás, tecnologias mais recentes, vou saltar. Para falar alguma coisa de geograficamente perto, a subestação da Alameda, que é de 1967, talvez recordem aqui este feitio do muro, isto é o técnico, não é? O parque de estacionamento, e o autocarro, quanto mais não seja, define uma boa época, não é? É uma subestação enterrada, era 3010, hoje é 6010, é hoje isto por dentro, um transformador e o seu armário de distribuição de 10 kV. Numa zona já urbanizada, pode-se usar uma coisa deste género, já não é preciso ser enterrada, com o seu armário de 10 kV. Postos de transformação, uns quando se chega em linha aérea e depois saem em rede subterrânea. Este posto muito típico da eletrificação rural, estes chegada em linha aérea, transformador e depois saída para a rede. Postos que são colocados de uma forma muito expedita, também teria aqui 2 ou 3 características, não vou falar. E postos que ficam para aí disfarçados no meio dos prédios, enfim, tão disfarçados quanto possível. Linhas aéreas e subterrâneas que obviamente não dão uma boa fotografia. E isto, efetivamente, é uma utilidade que a gente nunca reparou, não é? Se não houvesse linhas aéreas, os pássaros tinham esta desagradável situação. E, portanto, uma rede de distribuição é uma coisa que são muitos quilómetros de linhas, muitas subestações, muitos postos de transformação. Portanto, o grande problema é o controle disto tudo, não é? A evolução tecnológica é lenta porque o número de instalações novas que se fazem é sempre pequeno em relação ao que já existe. Portanto, o problema importante é o problema da manutenção, é o problema da renovação tecnológica. Teria algumas coisas. E hoje, um posto de comando é uma coisa destas, não é? São uns computadores, umas pessoas sentadas nas mesas e um quadro que também é normalmente só para uma pessoa ter uma ampliação mais bonita. Ainda tenho um quarto de hora? E agora, talvez um bocadinho sobre a evolução, o que é a evolução da procura diária. O diagrama de cargas aqui muito estilizado é qualquer coisa assim, menos à noite, depois uma ponta da manhã, uma ponta à noite, descida. As centrais classificam-se em centrais de base, são as centrais de custo de produção mais baixo. Centrais de ponta, que são as mais caras e, portanto, só se usam poucas horas para conseguir cumprir o diagrama. E depois umas centrais, entre aspas, de mérito intermédio. Este é um diagrama real. É um diagrama real do inverno de 2010. Não é deste, é do ano anterior. Foi um ano úmido. Só não trouxe o deste. A REN tem uma documentação muito boa no seu site. Só não trouxe este porque, por acaso, o dia da ponta deste ano tinha um diagrama esquisito e não dava jeito nenhum para explicar, era só isso. Portanto, fio d'água, quer dizer, havia muita água, portanto, os rios lá de cima, o Douro, a trabalhar a pleno, e a fazer aqui a base do diagrama. As albufeiras também com muita água, portanto, sem necessidade, entre aspas, de poupar. O carvão, durante a noite, a funcionar pouco, mas tendo que se manter com os grupos em funcionamento, para durante o dia ter uma prestação elevada. PREs, produção em regime especial, inclui as renováveis, portanto inclui a eólica, já vou desagregar, com um ponto muito importante, e durante a noite também já vou falar disto. O gás natural, que é este cinzento, apenas durante o dia, parado durante a noite. Aqui uns resquícios de fuel, eu penso que era apenas precaução, não é? Ter mais alguma potência ligada. E agora aqui uma componente que é a importação. A importação é isto. Portugal esteve a importar energia de Espanha aqui, aqui e aqui. Não porque não tínhamos capacidade. Temos capacidade, a rede é hoje altamente sedentária em capacidade, mas porque certamente por razões de preço era mais barato estar a comprar a energia nesta altura e, portanto, importámos energia. E aqui, o nosso diagrama de consumo é esta linha cheia. Energia a mais e, portanto, estivemos certamente a exportar para a Espanha. Se desagregarmos os diagramas, vemos aqui a desagregação, como é quase retangular, nada de novo.
isto é o PRE, a hídrica são as pequenas centrais hidroelétricas, a térmica é a cogeração, a funcionar em pleno durante o dia e baixando um bocadinho durante a noite, a eólica com o que tem, com o que pode dar, isto significa que houve muito vento durante a noite e depois foi um dia em que foi amainando o vento, e portanto teve que ser compensado. Aqui está a compensação. O carvão muito baixo durante a noite, o gás natural desligado durante a noite e depois crescendo sucessivamente. E depois o saldo importador, aqui fazendo exportações durante a noite, aqui, e importando a meio do dia aqui. Um dia de verão, apenas para referir, e vou só referir isto para saltar, a água que estava cá em baixo saltou lá para cima. Quer dizer, portanto, a água que está a ser poupada porque estamos no verão, apenas foi utilizada quando necessário, os fios de água, utilizado tudo o que é possível, mas mesmo assim, poupando durante a noite, isto é, deixando que a pequena armazenagem dos fios de água encha durante a noite, e as albufeiras fazendo as pontas, porque as pontas são caras, e portanto é muito útil ter as albufeiras a fazê-lo nesta altura. Não vale a pena ver a desagregação. E partindo um bocadinho para o futuro, 5 minutos de futuro. O chamado paradigma da sociedade de energia é qualquer coisa do género que maior conforto só se consegue com maior consumo de energia. E que maior consumo de energia até agora é maiores emissões de CO2. E, portanto, o problema que se põe é como é que se há de resolver isto. E, do ponto de vista teórico, e é essa a abordagem que eu ia fazer, há 4 formas de o fazer. Aumentar a eficiência energética. O que é aumentar a eficiência energética? É fazer qualquer coisa com que eu obtenha o mesmo resultado com menos energia. Portanto, menos energia é menos CO2 emitido. Utilizar fontes renováveis de energia. Se as fontes renováveis não produzem CO2, eu não estou a poupar nada da energia, mas a energia que estou a utilizar não emite CO2. Processos de sequestro do CO2, que eu não consigo utilizar renováveis que cheguem. Vou tentar usar tecnologias que emitem CO2, mas eu vou procurar extrair esse CO2 do processo e não o enviar para a atmosfera. Tecnologias hoje ainda muito incipientes, mas que estão a ser desenvolvidas. Quase podemos dizer que é um bocadinho... Eu estou a produzir lixo, varro para debaixo do tapete, não é? Não emite o CO2 para a atmosfera, ele está lá, mas não vai para a atmosfera. E, se não consigo fazer outra coisa, ir substituindo tecnologias poluentes por outras menos poluentes, que seria, por exemplo, quando se passou do carvão para o gás natural. O carvão é mais emissor de CO2 e, portanto, foi substituído. Portanto, e aqui, não estou a dizer com uma profissão de fé, mas quase, fazer o quê? Atuar sobre a eficiência energética, renováveis, sequestro de CO2, tecnologias menos poluentes, fundamentalmente para dar tempo à tecnologia, à inovação, à investigação, para produzirem no longo prazo fontes de energia alternativas com combustíveis mais limpos. E esta é eventualmente uma forma de abordar o problema da energia. Que condicionantes temos? Condicionantes de competitividade, de segurança do abastecimento, de sustentabilidade, foram há bocado faladas, não exatamente com esta configuração, mas próxima. Sustentabilidade, problemas de emissões de CO2 e de descarbonização. Segurança do abastecimento, as economias ocidentais, em particular o ocidente da Europa, têm dependências do Magreb, do gás da Rússia, não têm combustíveis fósseis. Portanto, tem o problema de utilizar as energias endógenas e de criar interligações internacionais como forma de alargar o espaço e possibilitar a melhor utilização dos recursos. E depois problemas de competitividade. O preço do petróleo, não porque o preço do petróleo tenha alguma importância para a energia elétrica hoje, como vimos, já quase não se produz energia a fuel. A cogeração ainda tem alguma coisa, mas petróleo já não é uma matéria-prima para a produção de energia, mas porque os preços estão muito indexados ao petróleo. Quer dizer, o carvão não está formalmente indexado, mas para lá caminha, o gás natural está, etc. E capacidade térmica de backup, como se falou também há pouco, as renováveis precisam normalmente ter uma capacidade térmica associada que lhe permita, quando não há, resolver o problema. E tudo isto numa perspectiva que eu acho que é a perspectiva para que estamos a caminhar, de eletrificação crescente da economia. Hoje a energia elétrica serão 20-25% do total do consumo de energia, e eu diria que a tendência é aumentar a componente elétrica do sistema, deixando, por exemplo, o automóvel elétrico, há bocado se falou, seria passar aí sim do petróleo para a energia elétrica e depois a energia elétrica
ser produzida por outra forma menos poluente. Portanto, tem que haver um envolvimento claro da comunidade internacional, com decisões da União Europeia, dos governos. As interligações, por exemplo, são claramente decisões da União Europeia, as interligações Portugal-Espanha entre os dois países, estes programas que também foram há pouco falados. Há muitas reflexões em curso na Europa sobre o papel de tudo isto e alguns países começam a apresentar uns documentos interessantes que têm sido designados por Position Papers, que eu saiba, a Dinamarca, a Alemanha e o Reino Unido já apresentaram e são análises interessantíssimas do longo prazo. Perspectivas para 2050. O que é que em 2050 será expectável? E acho que é uma muito boa forma de abordar o problema. Se a gente acha que quer ir para ali, como é que chegamos lá? Eu aqui só recordo que não estou a dizer que hoje seja possível replicar, mas Portugal teve uma época em que viveu um pouco assim, que foi aquela época do chamado Plano Energético Nacional, em que se conseguiu fazer uma projeção, isso é dos anos 80 e tal, uma projeção do que se pretenderia a prazo e depois vamos ir encaixando a evolução da tecnologia por aí. Há muitos desenvolvimentos tecnológicos que estão na calha, solares, do mar, tecnologias do carvão limpo, do hidrogênio, do nuclear. É evidente que o nuclear eu acho que tem que fazer parte de todos os raciocínios. Temos todos consciência de todas as dificuldades que tem e estamos hoje muito em cima delas, não é? Podemos dizer que se cumpriu a lei de Murphy, tudo aquilo que podia correr mal, morreu, estava numa zona sísmica e aconteceu o que infelizmente pode acontecer. Está já a haver modificações muito sensíveis na rede, na distribuição. A energia que vinha do produtor para o consumidor, podemos assim dizer, vai passar a circular de formas muito mais com produção centralizada e distribuída, com a energia a andar para cima e para baixo. Portanto, as redes inteligentes vão ser fundamentalmente formas de, através de tecnologia, sermos capazes de as comandar melhor, e há bocado apareceu um pouco este tipo de perguntas. Cada vez mais o que a gente vai ter que fazer é inserir todas estas coisas de uma forma cada vez mais harmoniosa. Não vai haver soluções únicas. Vai ser preciso recorrer à generalidade das tecnologias conhecidas, mais aquelas que se vão desenvolver. Todos os setores têm que contribuir, até agora a indústria, pode parecer estranho, mas é a que tem mais tem contribuído na melhoria da sua eficiência energética. Os edifícios assim, e os transportes pessimamente. A emissão de CO2 dos transportes continua a ser muito má. E depois, modificação adequada dos nossos comportamentos. E, portanto, acabo com aquilo que me parece que é um resumo do futuro para daqui a 50 anos alguém vir cá fazer a história. Todas as contribuições vão ser importantes. A energia elétrica vai ser cada vez mais importante. Vai ser preciso compatibilizar muitas situações, designadamente de natureza política. E nós, em Portugal, na Europa também, mas estamos em Portugal, eu diria que temos uma necessidade muito grande de uma reflexão muito profunda, mas muito serena. Estas matérias não vão lá com discussões muito acaloradas. Devemos acalorar-nos tecnicamente. Mas a maior parte destas matérias podem ser estudadas tecnicamente de uma forma muito profunda. E, portanto, essa reflexão sobre o futuro do que podem ser os setores energéticos nacional e europeu, e acho que a ideia dos Position Papers é uma ideia muito interessante e acho que poderia ficar muito bem à minha universidade pensar também em trabalhar alguma coisa sobre algum Position Paper. Muito obrigado. A minha ideia era ter sido muito mais chato, mas comecei a caminhar mais depressa para não ser exagerado. Muito obrigado. Quase uma hora. 55, mas está 55. Muito obrigado, Engenheiro Francisco Sanches. Nós já estamos muito atrasados, como já repararam. Vamos dar a oportunidade apenas a uma ou duas perguntas, porque ainda temos mais uma intervenção para acabar o dia de hoje. Alguém quer fazer alguma pergunta ao Engenheiro Francisco Sanches? Já estão cansados demais. Ninguém? Faz favor. Na tecnologia do futuro, a energia nuclear está avançando. Boa tarde, obrigado. Na tecnologia do futuro, onde fala aí na energia nuclear, está incluída o futuro do futuro, energia nuclear de fusão, não? Eu não estava a incluir nada de especial.
estava a dizer que as tecnologias do nuclear certamente vão aparecer, mas estava claramente. Enfim, aqui assim, melhor do que eu aqui no técnico, há várias pessoas que trabalham sobre estas matérias. É evidente que as situações de cada país são diferentes e aqui influi naturalmente muito a política. Quando estou a dizer são diferentes, há países que enverdaram desde muito cedo, muito fortemente no nuclear e, portanto, eu diria que é completamente expectável que a França e Portugal não tenham trajetórias parecidas. A França vai tentar, com certeza, continuar a desenvolver o seu parque nuclear e outros países, provavelmente, não o vão fazer. No entanto, a tecnologia nuclear, eu diria que vai estar presente, algures, no sistema elétrico mundial e, em particular, no sistema elétrico europeu. E aqui é que eu acho que o papel das grandes interligações pode ter uma importância muito grande. Nas tais, o que eu vou dizer, eu já volto atrás, não estou a fugir à questão, já volto atrás, vou só dar como exemplo. Nos tais exemplos futuristas começam a aparecer algumas ideias em que o solar poderia ser muito usado no norte da África, chamado solar de concentração, para produzir localmente grandes quantidades de energia e depois transportar essas grandes quantidades de energia atravessando o Mediterrâneo e chegando à Europa. Eu estou convencido que o nuclear vai ser algo de parecido. Vai haver sítios onde se vai desenvolver, naturalmente com as tecnologias que em cada momento forem as mais atuais, e que poderá ser utilizado para, com boas redes de interligação, nós podemos estar a falar de um mix de energia europeu e não tanto num mix de energia português, passa a expressão. Simetricamente, estes países que têm maiores capacidades de produção eólica terão também que ter capacidade de exportar para não ficarem com aquelas vulnerabilidades que há pouco foram faladas, e eu também referi agora alguma coisa. Portanto, eu não coloco o nuclear nem como panaceia de coisa nenhuma, nem como nada que seja execrável. É alguma coisa que provavelmente temos que ter em consideração num futuro português, eu diria que não está num horizonte nem de 20 anos, penso eu. Mas enfim, agora é uma opinião pessoal, obviamente. Não é? Mais uma pergunta. Pedro, queres pronunciar uma pergunta? Não. O professor Sena Pava queria fazer uma intervenção. Eu queria felicitar o engenheiro Francisco Sanches, porque, de facto, sugeria à Comissão Organizadora convidasse o engenheiro Sanches para fazer esta apresentação. Eu já sabia que ia ser uma boa apresentação, mas ela excedeu as minhas expectativas. É sempre bom. Excedeu as minhas expectativas. É sempre bom fazer isso aos clientes. Eu penso que quer dizer, não é concebível fazer um percurso, digamos, desde os primórdios da energia elétrica até os dias de hoje, de uma forma, por um lado, tão completa, mas ao mesmo lado, por outro lado, tão sucinta como o engenheiro Sanches fez. Muito obrigado. E mostra bem que, efetivamente, a engenharia eletrotécnica portuguesa tem cumprido, não é? Tem cumprido. E como digo, não é só a do técnico, não é? Embora seja prevalecente. Um comentário a uma frase que está ali. Então, importância crescente da energia elétrica. Eu penso que isto é chave, não é? E, aliás, é uma coisa da maior importância para os senhores. Eu também digo sempre isto, não é? Quer dizer, de facto, a energia elétrica, em termos de energia final, hoje pouco excede os 20%. Não é? 21, 22, acho que não chega aos 25%. Não é? Em termos da energia final, não é? Uma energia que, efetivamente, bom, claro que há aqui uma grande margem para crescer. Há uma grande margem para crescer. E um outro aspecto que o engenheiro Sanches falou, que foi a questão da produção distribuída, não é? A produção distribuída, o novo paradigma, não ser só a grande produção centralizada, que aliás é ótimo, porque cria muito emprego. Isso cria muito emprego, é muito importante para vocês. Isso cria muito emprego, não é? Quer dizer, o facto de não serem só as grandes centrais, os grandes centros de produção, haver produção de pequena escala, isso cria muito emprego.
Mas, independentemente do aspecto, vá lá, mais interesseiro, não é? Quer dizer, de criar emprego para vocês, não é? Eu ia dizer para nós, mas já não é bem para nós, não é? É para vocês. Além de criar emprego para vocês, o que é facto é que eu acho que também é bom para a sociedade, não é? É bom para a sociedade, não é? Até porque muita dessa produção é produção baseada em energias renováveis, não é? E que tem o tal contributo muito favorável para a redução das emissões do dióxido de carbono. Portanto, aquela questão, eu stressava isto, era o último comentário, da importância crescente da energia elétrica. Portanto, a proporção da energia elétrica no consumo final vai crescer, não é? E o automóvel elétrico é apenas um exemplo, não é? Mas haverá a maior parte das atividades humanas, na minha ótica, vai ser cada vez mais dependente da energia elétrica. Não é? E, portanto, isso é bom para os senhores, não é? E é bom para a sociedade. Não é? Portanto, eu agradeço uma vez mais ao Engenheiro Sanches pela magnífica, não é? Enciclopédica, não é? Apresentação. Muito obrigado. A única coisa que posso dizer é que me deu um certo gozo preparar esta apresentação, porque, como calculam, também andei a recordar algumas coisas, algumas mostrei, outras não mostrei e outras não tive tempo para falar. Vamos fazer só um intervalo de 5 minutos para mudar aqui a mesa e voltamos dentro de 2 ou 3 minutos.